Quantos trouxeram a sua Bíblia? Erga ao céu. Que bom, né? Que você trouxe a sua Bíblia. Glória a Deus. Amém? Mateus capítulo 24, em nome de Jesus. Nós estamos numa série, né? Uma pequena série, não vamos ir longe, mas estamos na nossa segundo sermão, falando da volta de Jesus. Da volta de quem? De Jesus. Uai, pastor, Jesus vai voltar? É bem capaz que há cristãos dentro da igreja que nem sabem que Jesus vai voltar, né? Mateus capítulo 24, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 14. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, uma recomendação a quem está em casa. Irmãos, nós estamos, quando tiver você lá em casa assistindo, não assista com TV ligada, com rádio ligado, com gente xingando palavrão. Irmão, nós estamos assistindo, é como se o culto estivesse acontecendo na nossa sala, ou aonde nós estivermos. Então, faça aquilo com ordem, né? Faça aquilo com ordem, né? Quem me entende, irmãos? Amém? Eu chego até a dizer, alguns dizem assim, pastor, isso é exagero, mas se eu estiver sem camisa e vou assistir o culto online, eu visto uma camisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem me entende aqui? Então, em nome de Jesus, né, essa palavra é para quem está lá do lado de lá, né, para que a gente possa participar de maneira agradável a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes isso? Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, que muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e vos enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, que para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos e em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Como eu disse, meus amados, nós estamos numa sequência de mensagens. Essa é a segunda desta série. Na semana passada falamos de 4 coisas importantes que nós precisamos estar atentos sobre a volta de Jesus, né? Mas hoje queremos falar e nos ocupar nesta palavra breve sobre os sinais da volta de Jesus. São muitos os sinais. E por que sinais, pastor? A Bíblia diz aqui no verso 1 que os discípulos ouvem de Jesus que viria um tempo do fim e que o Filho do Homem haveria de retornar. E quando eles ouvem aquela palavra,
eles então ficam preocupados e ficam, quem sabe, curiosos para saber quando aquilo aconteceria. Então Jesus passa a respondê-los, dizendo a respeito dos sinais de quando a volta dele aconteceria sobre a terra. Irmãos amados, eu quero lembrar você, por que Jesus usa sinais, né? É importante porque quando o Senhor nos disse que haveria sinais, Ele está nos dizendo, vocês precisam ficar atentos, vocês precisam vigiar, porque sinais vão acontecer. E quais são esses sinais? O próprio Jesus responde. A própria Bíblia Sagrada traz com muita clareza muitos desses sinais. Antes de prosseguir, irmãos, eu quero lembrar que a questão da escatologia, a escatologia é a parte da teologia que estuda as coisas futuras, os futuros acontecimentos, os feitos, né, os acontecimentos, eventos apocalípticos dos últimos tempos, né? Então a escatologia, com o passar do tempo, ela se tornou tão complexa, com tantas linhas de pensamento e de interpretação, a milenista, a tribulacionista, né, a preterista, cada nome, né, que o cristão comum se perde em meio a essas coisas. Mas o que eu quero me deter nesta palavra, como fiz na outra, é me deter no sentido de dizer à igreja que este é um tempo para nós vivermos uma vida na presença de Deus, com toda sinceridade de coração, porque certamente o Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai voltar. E aquele que anda na presença de Deus, para ele não fará muita diferença um ou outro detalhe teológico, mas que desde que ele creia que de fato Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amados irmãos, como a Bíblia está mostrando sinais. Sinais, irmãos, são advertências. Sinais são coisas que são colocadas para nos chamar a atenção e nos apontar para algo que está por vir. Quando nós estamos viajando em uma estrada, você vai ali andando pela estrada e se você principalmente não sabe como chegar ao lugar que você quer, você vai procurando ao longo da estrada sinais, que são placas, que, olha, você vai até aquele morro que tem assim, ali você vira à direita. Olha, até naquela mata assim, onde tem uma árvore queimada, você vira à esquerda. Olha, nós vamos procurando sinais que vão apontar para onde nós vamos chegar. Assim, Jesus também nos advertiu que a volta dele haveria de ser precedida de muitos sinais. E este texto do Evangelho de Mateus, ele é muito atual. Quando você começa a estudar sobre sinais da volta de Jesus, você começa a ver como o Senhor Jesus, na sua palavra, ele não errou e nem vai errar. A palavra é extremamente exata diante de tudo que nós estamos vendo. Quais são os sinais? Irmãos, nós podemos dividir esses sinais em alguns grupos. Sinais políticos. Nós podemos dividir esses sinais também como sinais eclesiológicos sobre a igreja. Acontecerão sinais nas igrejas. Também acontecerão sinais na natureza. São sinais naturais sobre a vida do planeta, a natureza. Olha, também há os sinais que Jesus falou, que são sinais sociais, de coisas que acontecerão na sociedade. Irmãos, ou seja, há sinais e nós precisamos estar atentos a eles. A grande pergunta, será que nós nos preocupamos com isso? Né? Será que nós nos preocupamos com a volta de Jesus? Ou a gente vem na igreja religiosamente, eu estou indo na igreja até por desencargo de consciência. Irmãos, na realidade, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Significa que nós precisamos levar Deus a sério, e sempre muito a sério. Olha, irmãos, esses sinais existem para que a gente esteja percebido deles. Não viva uma vida cristã dizendo, que esse negócio não é comigo.
Meu negócio é outra coisa, né? Irmãos, não é com todo cristão que se importa com a volta de Jesus. Quero lembrar os primeiros sinais que este texto fala, os sinais políticos. No meio da política, no meio dos governos, também acontecerão sinais que vão apontar para a volta de Jesus. O primeiro sinal que nós vemos político aí, está lá no verso 1 e 2. Diz assim: e Jesus ia se retirando do templo em Jerusalém, quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhes mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Não vedes este templo? O templo era muito lindo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus está falando isso, Jesus está também falando de um sinal. E esse sinal desta profecia já aconteceu. E este sinal acontece porque a Bíblia diz que no ano 70 da era cristã, Jesus já havia morrido, ressuscitado e ido aos céus. A igreja já tinha crescido em Jerusalém, espalhado na Judéia, na Samaria. A Bíblia diz que no ano 70, Jerusalém ela é atacada. Jerusalém ela é invadida pelo general Tito. Ele invade Jerusalém. E ali no ano 70, Jerusalém é totalmente destruída. O templo que Jesus disse também foi destruído. O templo da época de Jesus foi destruído, do qual só restou aquela parte onde é o Muro das Lamentações hoje em Jerusalém. A Bíblia diz que a partir deste acontecimento, os judeus que foram grandemente massacrados, eles fugiram para muitas direções. Eles fugiram e se espalharam entre as nações. A partir dali do ano 70, Jerusalém, os judeus, Israel, ele fica disperso como nação. Vem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. E em 1948, a ONU se reúne para decidir sobre a criação, a aprovação da criação do Estado de Israel. E a história é tão interessante que a votação na ONU para a aprovação do Estado judeu, ou seja, da criação do Estado de Israel, chegou a ficar empatada. Ficou empatada, as nações votaram e ficaram empatadas. E algo muito tremendo acontece. O embaixador do Brasil na ONU, chamado Oswaldo Aranha, então coube a ele dar o voto de desempate. E este homem, chamado Oswaldo Aranha, um brasileiro, o Brasil representando a nossa nação, coube a ele declarar o último voto, dizendo que está aprovado a criação ou a recriação do Estado judeu, do Estado de Israel. Irmãos amados, há uma simpatia natural quando você vai em Jerusalém, quando você vai em Israel. Na grande maioria, né, tem exceções, mas na grande maioria dos judeus tem uma simpatia muito grande pelo povo brasileiro. Às vezes você veste uma camiseta da seleção brasileira. As pessoas, elas já sorriem para você, porque elas veem, não, aquele lá é brasileiro. Os mais falador é brasileiro, né? E é muito interessante isso. Talvez seja por esta atitude lá do passado. Eu até creio que muitas bênçãos de Deus vêm sobre o Brasil, porque o Brasil foi um país que colaborou, né? Que foi instrumento de Deus para que este acontecimento da recriação de Israel acontecesse. Este é um sinal, né? E então a história diz que em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel, ele aparece no mapa como nação. E até hoje é uma das nações mais importantes do mundo. Uma das nações mais importantes do mundo. Não tem quase nada em Israel, né? Israel está num lugar um pouco desértico, mas Israel planta, Israel é próspero, a renda per capita, né, de Israel é alta, né? E uma das coisas que eu observo deste governo que está aí, sem querer falar de política, é que eles perceberam que, engraçado, nós temos muita coisa e vivemos mal. Israel não tem quase nada, mora ali no deserto,
e vive muito melhor do que nós, né? Então, irmãos, nós vemos sinais políticos acontecendo. São sinais políticos que Jesus está dizendo. Mas há também outros sinais, né? Há sinais, por exemplo, na questão política, os sinais da guerra. Lá em Mateus capítulo 24, verso 7, diz também que um dos sinais seria nação se levantando contra nação, reino contra reino, guerras acontecendo. O verso 6 diz, quando ouvides de guerra e rumores de guerra. Ou seja, hoje nós podemos olhar para os livros de história e vemos que no século XX nós tivemos as duas maiores guerras, né? A primeira e a segunda grande guerra. Nós vemos nos livros de história que mais de 70 milhões de pessoas morreram nessas guerras, foram desaparecidas, famílias inteiras consumidas nesta guerra. E nós vemos também que, passadas as duas grandes guerras, as guerras não cessaram. Guerras ainda continuam acontecendo, guerras ainda continuam acontecendo na África, em alguns cantos, lá no Oriente Médio, é guerra o tempo todo, é guerrilha, é conflitos. São nações que estão, irmãos, existem nações que estão em guerra há muitos anos. O conflito da Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Eles não declararam o fim da guerra e estão num estado, né, de paz armada, e estão ali declarados ainda em guerra, mas não se atacam. Nós temos a questão da Guerra Fria, que aconteceu durante muito tempo e que depois parou, né, com o fim da cortina de ferro, da União Soviética, e agora voltou de novo essa questão da Guerra Fria, com mais um elemento, né? Ou seja, Estados Unidos, Rússia e também agora a China, que está querendo comprar tudo, né? Principalmente os olhos deles estão grandes aqui no Brasil, porque veem que os brasileiros é muito fácil ser dominado e que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, sinais de guerra. Jesus disse que essas guerras aconteceriam. Irmãos, nós precisamos olhar para tudo isso e se lembrar que Jesus está para voltar. Jesus está voltando. A Bíblia também fala, Jesus continua falando sobre os sinais e fala dos sinais religiosos. Vamos olhar aí a sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Mateus capítulo 24, olha o verso 4. Diz assim, respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos e que ninguém vos engane. Verso 5, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, do mesmo capítulo, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha para mim, nós vamos ler tudo junto. Irmãos, este é um outro grande sinal que nós vemos nos dias de hoje. Jesus disse que viriam muitos dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. E vão dizer, Jesus está ali, Jesus está aqui, eu sou o Cristo. Isso são sinais, irmãos, religiosos. Hoje nós vemos quantas pessoas na história se intitularam como Jesus. Recentemente, lá em Porto Rico, surgiu uma igreja. E essa igreja, o seu líder se intitulava o próprio Jesus. E ele dizia que ele era a reencarnação de Jesus sobre a terra. E este líder desviou muitas pessoas para acreditar nas suas heresias, inclusive no Brasil. Quantos crentes saíram das suas igrejas para ir atrás das ideias deste homem? Pois há cerca de 3 ou 4 anos, acho que um pouco mais, esse homem morreu. Se ele era a reencarnação de Jesus, ele não morreria. Até porque Jesus não vai reencarnar em corpo humano. Mas este homem, ele dizia ser a reencarnação de Jesus. E quantas pessoas seguiram atrás deste homem? Quantas pessoas? Irmãos, nós precisamos perceber que a cada dia aparece uma doutrina, uma filosofia diferente.
Olha, outras igrejas surgindo para apontar um caminho diferente, e muitas delas dizendo, este caminho é que leva para o céu. Quantas vezes nós vemos pessoas acreditando em coisas que não têm fundamento na Bíblia Sagrada. Eu quero que você esteja observando que Jesus diz assim, acautelai-vos. Em outras palavras, tomem cuidado. Por que tomem cuidado? Porque existe uma coisa chamada espírito de engano. E há muitas pessoas que se ela vê a Bíblia num lugar, então isso aqui é de Deus. Não, irmão. A Bíblia é usada para pregar as maiores heresias que este mundo já viu. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus, mas se não houver a direção e a revelação do Espírito de Deus, ela também será algo que vai trazer coisas nefastas, ruins para a nossa vida. Olha, irmãos, todas as heresias, as seitas, na sua grande maioria, elas pegaram alguma parte da Bíblia e torceram, né, o ensinamento da Bíblia para dar fundamentação à sua filosofia. Então, Jesus está dizendo, é preciso tomar cuidado, porque vai surgir muitos falsos mestres, vai surgir muitos falsos profetas, e vão enganar a muitos. Quantas vezes eu vejo pessoas que nós oramos, choramos por ela, e elas se convertem, e elas batizam, passam pelas águas, e elas estão firmes com Jesus, e de repente alguém bate na porta dele e leva para ele uma doutrina parecida com algo do céu, e aquela pessoa vai-se embora atrás daquela doutrina errada. Irmãos, nós precisamos estar apercebidos. Jesus diz, acautelai-vos, tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque existe um espírito de engano. Um espírito de engano que sorrateiramente, sabe o que o diabo faz, irmão? O diabo, se ele aparecer como ele verdadeiramente é, ninguém vai, não, isso é coisa feia, não quero isso não. Mas o que o diabo faz? Ele pega a verdade e mistura com a mentira. Verdade misturada com mentira chama-se sofisma. É um pouco da verdade e um pouco da mentira, a fim de enganar. E o que as pessoas, elas não gostam de ler Bíblia, elas não gostam de ouvir a palavra, elas gostam do som, do balanço, dos louvor, mas não gostam de ouvir a palavra. Irmãos, e sabe o que acontece? Elas se tornam uma presa fácil para essas coisas. É verdade. E eu vou dizer a você uma coisa, irmão. E Jesus está mostrando que esses tipos de sinais religiosos, ou seja, surgindo seitas, surgindo filosofias, dizendo em nome de Jesus e na realidade estão enganando, elas vão crescer com o passar do tempo. E nós precisamos tomar cuidado. É por isso que o cristão precisa ouvir a palavra de Deus. Você vai nas escolas bíblicas, é o menor culto das igrejas, é o da oração e o da escola bíblica, né? Porque tem que sair de casa, sentar para ouvir a palavra. Mas não é não. É porque realmente as pessoas não querem. Porque hoje é só apertar um botãozinho e assistir online a escola bíblica, e as pessoas não assistem. Algumas se julgam que sabem muito, outras julgam que isso não tem nada a ver, que não precisa. Que, aliás, ela já está até salva. Mas, irmãos, a Bíblia, Jesus diz que esses falsos mestres, se possível for, enganariam até mesmo os escolhidos. Então, nós precisamos estar percebidos disso. São sinais que surgem. Jesus dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. É preciso estar apercebido. E Jesus eles virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11 vai dizer, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Esses são pseudos cristãos, pseudos profetas. Irmão, tem igreja por aí ensinando que não tem problema. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, quantas mulheres você quiser. Tem igrejas por aí dizendo que não precisa desse negócio de santa ceia, que ceia é só aquela que Jesus serviu. Tem igrejas dizendo por aí que não existe inferno. É mentira.
Tem igrejas por aí dizendo que Jesus não vem buscar a igreja. 2 Pedro 3,3 vai dizer isso. As pessoas vão dizer, ele não ia voltar? As pessoas não vão acreditar que Jesus vai voltar mais. Já tem igreja pregando que Jesus não volta. Umas dizem, olha, você não precisa esforçar não, porque só serão salvos 144 mil. O resto vai ficar aqui mesmo. Outros já dizem, olha, é a doutrina da eleição, porque já tem eleitos aqueles que vão ser salvos. Aquela coisa já está determinada. Então, se você não tiver entre aqueles que vão ser salvos, você já perdeu. Irmão, eu vou dizer a você, nós estamos num tempo extremamente perigoso. Hoje, o diabo usa muitas coisas que são importantes para nós, mas que se nós não tomarmos cuidado, vai nos atrapalhar a servir a Deus. Antigamente, irmãos, nós fazia assim, antigamente não, até hoje ainda é importante. Eu quero que meu filho se forme, vá para a faculdade, que ele saia de lá formado, um doutor, seja uma pessoa de bem na sociedade. Hoje, o filho vai para a faculdade e a gente tem que dobrar o jejum e a oração. Porque chega lá o marxismo, o socialismo, os ismos todos do mundo são julgados na cabeça dele para que ele não acredite que Jesus vai voltar, não acredite na Bíblia, que esse negócio de Bíblia é uma perda de tempo, que igreja é uma grande enganação, que Deus nunca existiu, é um produto da mente humana. E a pessoa, o filho da gente sai da faculdade muitas vezes, isso não é exato, mas muitas vezes ele não sai, ele sai de lá e ele não crê que Jesus é o Senhor. Sabe, irmãos, são sinais, e a igreja precisa estar apercebida disso. Às vezes nós somos como crianças no parque, viemos à igreja, pulamos, dançamos, caímos no chão, mas não estudamos nada. Pois aqueles que querem nos enganar estudam dia e noite. E se você olhar, irmão, a maioria das seitas nascem na interpretação da volta de Jesus. Nascem na interpretação dos sinais da volta de Jesus. Aí eles dizem, a sua igreja está errada, porque a sua igreja é isso aqui, e te enreda naquilo, e daqui a pouco você está acreditando naquela mentira. Irmãos, esses são sinais que estão acontecendo. Aqui no Brasil nós temos o Henrique Cristo. Quem já viu o Henrique Cristo? Já orou para ele te abençoar? O Henrique Cristo é um brasileiro que depois de uma experiência em sua vida, ele passou a acreditar que ele é o Filho único de Deus, ele é Jesus. Ah, pastor, isso é um absurdo, mas tem pessoas que largaram tudo para seguir aquele homem. Eles estão lá em Curitiba, tem gente que largou a faculdade de engenharia, largou a faculdade de direito, outros já eram formados, já eram profissionais formados, largaram tudo para se tornar os discípulos de Henrique Cristo. Existe um espírito de engano, e nós precisamos estar apercebidos disso. E isso é o que, pastor? Isso é um sinal que Jesus está voltando. Nós precisamos estar apercebidos, irmãos. Há mais sinais naturais, são sinais que acontecem na natureza. Mateus capítulo 24, vamos ler? Versículo 7. Nós vimos, no verso 7 começa dizendo, levantar-se-ão nação contra, reino contra. Segunda parte do verso fala dos sinais, de outros sinais. Haverá fomes e pestes, mas o sinal que nos interessa neste texto primeiro haverá terremotos em vários lugares. Olha para mim, esse é um sinal que Jesus diz. São sinais na natureza, sinais de catástrofes naturais, ou seja, tragédias naturais. O terremoto, o maremoto. Nós tivemos terremotos, irmãos, que mataram milhões de pessoas durante a história. Terremotos e maremotos, tsunamis, que mataram. Nós temos aqui o meu querido colega de oração, o Miguel. Miguel, desculpa citar o Miguel de novo, né? Mas o Miguel, ele é haitiano. E o país dele, alguns anos atrás, sofreu um grande terremoto, não é isso, Miguel? Um grande terremoto. Mas foi algo tão forte,
naquela nação, que a nação até hoje tem dificuldade de se erguer. São sinais da volta de Jesus. Sinais que Jesus está voltando. Será que nós, irmãos, estamos pensando nisso? Será que nós estamos pensando? Olha, nós precisamos lembrar que esses sinais estão acontecendo. Mas isso é o quê? A Bíblia diz que é o princípio das dores. Princípio das dores. Quem é mãe aqui, diga amém. Irmãos, a mãe, ela tem um entendimento melhor sobre o princípio das dores. Quando está ali a gravidez madura, né, vamos dizer assim, né, e está perto do momento do parto, o que acontece, mãe? Ela começa a sentir dores, né, aquelas dores de contração, não é isso, irmãs? Me ajuda aí, porque eu não sou mulher, amém? E nem pretendo ser. Irmãos, ela começa a sentir as dores de parto, as dores de contração. E elas, pequenas, assim, no começo, a mulher está andando assim, de repente ela, né, dá aquelas mexidas assim. O que foi, mulher? Não, isso é só... Eu nem falo o que era, de tanto sofrimento. Né? Quem está rindo aí, porque já teve essa situação. Aí sente aquelas fisgadas, aí de noite o marido está roncando, de repente a mulher está rolando na cama, aquele barrigão assim, que você só vê barriga, não vê a cabeça dela mais, você vê aquela coisa assim, e ela sente aquelas dores. Aí daí a pouco a mulher já começa a andar com mais dificuldade. A igreja está aí, diga amém. Aí a mulher começa a andar com dificuldade. Tem mulheres que enchem as pernas, enchem os pés, a retenção de líquido, peso, tudo faz inchar, sim ou não? Não é isso? Tem mulher que o nariz fica lá uma chaponga de nariz, uma orelhona, né? Ela fica diferente. Mas eu vou falar com você, saudade de ver minha esposa grávida. Mulher não fica bonita aí, homens? Não fica, irmão Zé? Que lindo, mulher fica bonita demais grávida. Aí, o que acontece? A questão das dores. O tempo vai passando, as semanas, as horas, os dias vão passando, as dores vão diminuindo? Não, as dores vão. Jesus usou esta questão das dores para falar, quanto for passando o tempo, esses sinais vão aumentar. Esses sinais vão começar pequenininhos e vão aumentando. Então vai aumentando, até chegar o momento. Jesus está dizendo que tudo isso, irmãos, essa degradação humana, mundial, vai acontecendo como em uma escala das dores de uma mulher em parto. Então nós precisamos estar percebidos. Jesus, de fato, está voltando. Amém, meu irmão? Jesus, de fato, está. Outros sinais, os sinais sociais. Irmãos, Mateus capítulo 24, verso 12. Quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Estou correndo porque é muita coisa e num pouco tempo. Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que vai acontecer? Se esfriará. Olha aqui, queridos. Isso fala com o passar do tempo, aquele que era amoroso, o tempo vai passando e ele vai deixando de amar intensamente como ele amava antes. Quantas pessoas estão assim? No passado eles tinham aquela devoção, aquele amor, hoje já não tem mais. E isso, irmãos, eu digo amor com relação às coisas de Deus, mas digo também amor com relação ao próximo. Hoje em dia, eu estava olhando ali, vendo um exemplo na TV, e tem muitos exemplos do amor que se esfria a cada dia mais. Eu estava vendo lá umas pessoas que estavam morando debaixo da marquise, e de repente para um carro lá para levar comida, e eles dão a comida, e os mendigos, né, os moradores de rua agradecem. Mas sabe o que acontece? A marmita estava cheia de chumbinho. Misericórdia, como é que a pessoa pode ser má? É verdade. É desse jeito. Como que você vê uma mulher hoje gerar um filho
e colocar no bueiro, como já aconteceu aqui perto. Pega um recém-nascido, põe na sacola de supermercado e joga dentro da pampulha. Isso são sinais da volta de Jesus, irmãos. Como você me diria, homens que pregam o evangelho e são pedófilos. Tem até que tomar cuidado, porque a ética hoje mudou, né? Você fala do pedófilo, você pode ser processado. Porque pedófilo, para a galera hoje, do politicamente correto, é que o pedófilo é doente. Mas eu vou dizer a você, irmãos, são sinais da volta de Jesus. São sinais. E eu quero lembrar, irmãos, a sociedade ela está simplesmente doente. A sociedade está ética e moralmente em decadência. Está descendo a ladeira. Se algumas pessoas que viveram há 50 anos atrás, se uma máquina do tempo pudesse trazê-las agora para aqui, elas aparecerem agora, elas ficariam loucas de ver como está esse mundo, em um espaço de 50 anos. Hoje, semana que vem é o Dia dos Pais, nós estamos vendo essa semana. O quê, pastor? Nós estamos vendo uma empresa de cosméticos que quer colocar uma mulher que fez cirurgias, tomou hormônios para se parecer com um homem, porque na verdade homem ela não é, para representar o Dia dos Pais. É direito? É direito, ela põe quem ela quiser. É direito da pessoa mudar de sexo? É direito, ela faz o que ela quiser, a vida é dela. Mas você vê hoje como é que os padrões estão invertidos. E eu até vejo cristãos batendo palma para isso. Você sabe por quê? Hoje, sem querer falar dessa questão política, mas hoje a sociedade judaico-cristã, que trouxe o mundo em todo o desenvolvimento até os dias de hoje, essa sociedade com base judaico-cristã, ela não presta para essas pessoas. Então, tudo que diz respeito aos padrões familiares, a ética, a moral, os bons costumes, estão sendo questionados hoje e julgados por terra. E onde está a igreja no meio disso? A igreja tem que estar na contramão. A igreja não pode bater palma para essas coisas. O que eu quero dizer aos irmãos, é que isso também é sinal da volta de Jesus. Vou falar um sinal que eu fico observando. Quem tem um pet aí? Quem gosta de cachorro aí? Quem gosta de cachorro aí? Diga amém. Cachorro, tem cachorro. Eu tenho uma dívida com meu filho. Vou dar ele um cachorro um dia. Amém, filho? Que eu dei ele um cachorro, ele ficou apaixonado pelo cachorro. Depois eu tomei o cachorro dele, esperei ele trabalhar, fui lá e peguei o cachorro e dei para os outros. Mas um dia eu vou corrigir isso aí, em nome de Jesus. Então, ter cachorro é maravilhoso. Amém, Jesus? Mas eu vou te falar uma coisa engraçada, irmão. Nós precisamos amar os cachorros. Mas eu fico olhando as pessoas que têm um amor tão grande para o cachorro. E está cheio de menino e menina para ser adotado e ninguém quer saber. É bonito ter um cachorro, irmão. É bonito pagar plano de saúde. Eu conheço uma irmã que ela trabalha num lugar que faz exames para cachorro. Ela fala os valores, você cai para trás. Tem trabalhador aqui que nunca vai ter condição de pagar o exame que alguns cachorros recebem por aí. Pastor, então nós não podemos... Não, deve sim, irmão. Eu só estou mostrando como é que é desproporcional. Acha-se um cachorro com peladeira na rua, abraça, beija e leva, vamos limpar ele, vamos cuidar. Mas passa na rua e não tem condição de dar uma marmita para aquela pessoa. Irmãos, eu não estou aqui pintando do certinho, eu estou falando que tudo isso é amor esfriando. Tudo isso é volta de Jesus. Estou terminando, sinais científicos. Você pode abrir comigo em Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Se você não puder, anote só a referência, vai aparecer ali no telão. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo.
Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento diga, e a ciência, solta a sua voz, diga, e a ciência, faz assim, se multiplicará. Alguém tem alguma dúvida que a tecnologia ela não tem andado, ela tem voado? Irmãos, você sabe por que o vírus chegou aqui? É por causa de tecnologia. Ah, está errado? Não, só estou dizendo. Amém? Ele pegou o voo aí e desceu por aqui. Eu não estou acusando isso não, irmão. Só estou dizendo que todas as distâncias se tornaram perto. Hoje você está aqui pregando de manhã, eu posso estar pregando lá no outro país daqui a algumas horas. Sabe como? Eu desço, pego um jatinho e vou embora. Isso tudo é tecnologia. Nós não estamos aqui pregando e agora, no mesmo momento, tem gente lá na sala assistindo. Tem gente dentro do carro, tem gente na rua, tem gente que vai assistir isso daqui 1 ano, 2 anos. Tudo isso é tecnologia. Às vezes, olha, irmão, você olha lá a história, quando o computador apareceu, ele era o computador para fazer poucos cálculos. Ele era um caixote de engrenagem tão grande, provavelmente não caberia nesse espaço. Hoje, na sua mão aí tem um computador milhares e milhares e milhares de vezes mais potente do que aquele computador do começo. Está aí, é o seu celular. Sim ou não? O que é isso? A ciência se Quem já foi no aeroporto? Quem já voou lá com o avião? Você olha aquele troço, aquele charutão com asa, pesadérrimo, amém? E dentro, lá eles vão julgar, você está na janela, você está olhando, eles só estão enfiando negócio. Tem uns que põem até carro lá dentro. E vai enfiando, e coloca, e caixote, e mala, e vai pondo, e cachorro, e gato. E eles vão pondo lá dentro. E fala, agora vocês podem entrar. Aí todo mundo entra. Aí você fica olhando aquele troço enorme. Como é que aquilo consegue se sustentar no ar? Aí você olha aqueles 2 motores naquelas asas, você diz, esse negócio vai aguentar a gente, rapaz? E quando tem o doutor fala assim, a mulher fala lá, ó, aperte os cintos, porque nós vamos passar numa zona de turbulência. Quem já passou por isso? Aí você já vê, tem gente que fica, aí dá aquele silêncio, né? Aí o Senhor Jesus, aí é crer em Deus Pai, parece tudo. Aí começa, né? Aí você olha pela janela, a asa está assim tremendo, vai cair, meu Deus do céu, vai cair e não cai, né? E o avião é infinitas vezes mais seguro do que uma viagem de carro. Irmãos, tudo isso é sinal de volta de Jesus. Estou terminando. Por fim, o sinal eclesiológico é sobre a igreja. O evangelho do reino será pregado em todos os lugares. Você sabe que a Bíblia é o livro mais traduzido em todo o mundo, para mais de 2.500 línguas e dialetos do mundo inteiro. E ainda tem dialeto que não tem a Bíblia. No crioulo tem a Bíblia. Estou falando com o Miguel. Tem. Mas tem muitos dialetos que não tem. Irmãos, a pregação do Evangelho também é um sinal da volta de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus não volta, o fim não chega, enquanto esse Evangelho não for pregado em todo lugar. E o Evangelho, irmãos, tem chegado a lugares que ele nunca chegou antes. Através de quê? Da internet. Tem cantores brasileiros envolvidos com o Evangelho de Deus, cantores não só para fazer o sucesso, mas envolvidos com a pregação do Evangelho, estão regravando músicas cristãs em dialetos para jogar na internet. Estão regravando em chinês, porque lá não pode ter acesso a palavra com liberdade, regravando em línguas e dialetos do Oriente Médio, onde é o mundo muçulmano. Tudo isso é para pregar o Evangelho,
Porque isto é volta de Jesus, igreja. Isto é volta de Jesus. São sinais. E por fim, o sinal que deixei por último é os sinais espirituais. Irmão, abra sua Bíblia, por favor. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Estamos terminando. Estou atrasado ali 10 minutos. Joel 2, 28. Quem achou, diga glória a Deus. Se você não achou, anote e está aí no telão. Ok? Joel 2, 28 diz assim: e depois disso, repita comigo, igreja, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu vou ler o texto todo não. Vamos ler só esse verso 28 aqui. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. Olha para mim, querido. Esse é um sinal. O derramamento do Espírito de Deus. Vou dizer a você, Deus nunca falou tanto com a sua igreja como tem falado nos dias de hoje. Deus nunca levantou profetas no mundo inteiro, não estou falando dos falsos não, profetas que anunciam a pura e simples palavra de Deus, como tem usado nos dias de hoje. Deus nunca, a igreja nunca foi tão impactada por palavras. Mas é interessante que ao mesmo tempo que a igreja ouve muito, é o momento em que a igreja está mais fora do propósito. Tem crente que tem ouvido a palavra de Deus, ele não quer nem saber disso aqui, mas ele está contando os minutos, porque o Galo ou o Cruzeiro vai jogar, e ele quer saber o que vai acontecer. Às vezes, irmão, o nosso time é até melhor do que é mais importante para nós. A gente usa a camisa do time, mas não usa a camisa do Evangelho. Irmãos, sinais espirituais. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito vai ser derramado sobre a igreja de uma maneira muito especial. E eu creio que a noiva está sendo preparada pelo Espírito Santo. E a noiva que é a igreja, quem é a igreja de Jesus? Jesus é o noivo e nós somos a noiva. A noiva vai ser cheia da presença do Espírito de Deus. E a igreja que vai subir é uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora. As vestes desta noiva vão estar limpas, e sobre ela haverá o óleo que embeleza a noiva de Cristo. Querido e querida, este é um sinal também. Ah, pastor, mas o Espírito foi derramado lá em Atos capítulo 2. Sim, e de repente veio sobre eles um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas como de fogo repartidas entre eles. Foi. Mas o Espírito de Deus também continua sendo derramado sobre a igreja, para que a igreja resista no meio deste tempo difícil. A igreja esteja de pé, a igreja esteja firme na presença de Deus. Feche os seus olhos, eu termino repetindo, irmãos, todos esses sinais estão aí. E o que nós devemos fazer? Nos preparar diante deles. Se prepare, porque Jesus está voltando. Como é que eu me preparo? Entregando a minha vida a Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É verdade. Sendo alguém que corresponde àquilo que o Senhor quer que a gente faça. Anuncie o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Olha, esteja em comunhão com o corpo de Cristo. E isto é se preparar, porque a qualquer momento os céus serão abertos e a igreja do Senhor, no abrir e fechar de olhos, será arrebatada. Querido e bondoso Deus, guarda dentro de nós o peso destas palavras e completa tudo aquilo que não pudemos dizer nesta manhã. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus te agradecemos. E todo o povo de Deus diga amém. E graças a Deus. Amém?
Nós íamos cantar uma canção, mas o tempo não nos permite. Irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra. Isso é algo muito importante. Guarda os sinais da volta de Jesus. É muito importante. Isso tudo só diz para nós que nós precisamos entender que a volta de Jesus é eminente. Ah, pastor, desde quando eu era criança, estão falando que Jesus voltar, não voltou. Mas a qualquer momento Jesus volta. Então se prepare. Não é uma utopia, não é um conto de fadas, não é uma historinha da carochinha. Irmãos, a volta de Jesus é algo muito real. E quando houver o arrebatamento, este mundo vai ser tomado de uma grande surpresa. Onde está o fulano, o crentão enjoado? Onde está aquele crente Bíblia? Sumiu. Onde ele está? Está com o Senhor. E isso é a esperança que tem que haver no coração de cada crente. Amém, meu irmão? Você pode erguer suas mãos, vamos aplaudir a Jesus. Cadê a igreja que vai subir nas nuvens com o Senhor? Levante as suas mãos e aplauda o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele toda adoração. Aleluia. Amém, meu irmão? Vamos nos colocar de pés em nome de Jesus. Quem está abençoado aí, diga glória a Deus. Maravilha, erga sua mão aos céus. Glória a Deus. Hoje, essa semana, quarta-feira, culto profético. Não falte, em nome de Jesus. Próximo domingo, nós vamos ter a celebração da ceia e a consagração dos dizimistas. Participe deste momento profético e importante. Erga as mãos. Pai querido e santo, nós te agradecemos por este culto maravilhoso. Pedimos, leva-nos em paz, guarda-nos, nos protege e nos livre de todo mal. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Povo de Deus, ide em paz. Queria pedir, não aglomere lá na porta, tá bom, irmão? Já chegou, dá um tchauzinho para aquele irmão que você não viu e entra no carro. Os que estão com o carro, já pega o carro, o diaconato vai auxiliar lá. Pedir ao diaconato que os irmãos que estão lá fora já podem entrar. Isso, então, só vai esperar você liberar aqui, irmão, para poder entrar os irmãos. Deus abençoe, semana de vitória para você.